Bom dia, nós estamos começando agora mais um diálogo na web, transmitido via Facebook. E o tema de hoje é o aprofundamento da crise na Venezuela. Né? Nós gostaríamos de, basicamente, conversar sobre dois aspectos. Qual o desenlace mais provável e quais os efeitos sobre a região. Né? Para discutir esse tema, nós temos aqui o jornalista Lorival Santana, repórter da Exame, colunista do Estadão e comentarista de assuntos internacionais da Rádio CBN, e o professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, Oliver Stunkel, que também é colunista do El País. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Lorival, que você acabou de voltar, né, da Venezuela. Queria que você contasse um pouco para a gente o que você viu, ouviu, sentiu lá na Venezuela. E quanto tempo faz exatamente que você voltou? Eu cheguei no sábado, fiquei 2 semanas lá. E eu peguei um momento crítico da eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que foi no domingo, dia 30, e eu vi a mudança do país naquele momento. Quer dizer, a SEBIN, né, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, nas ruas, ostensivamente, com carros identificados, abordando as pessoas, pegando os celulares, olhando as imagens nos celulares, realmente coibindo qualquer tipo de conteúdo que tivesse alguma crítica ao regime. Caracas, uma parte dela conflagrada, principalmente a região leste, que é a região de classe média e alta, mas que também tem favelas, assim como acontece em São Paulo e no Rio, e o pessoal das favelas, uma parte deles também descendo e erguendo barricadas, enfrentando a Guarda Nacional Bolivariana, que é uma das 4 armas das Forças Armadas venezuelanas e cuja missão é proteger o regime do povo, né? E os coletivos, né? Os coletivos chavistas, em motocicletas, armados, abrindo fogo contra os manifestantes. Você já teve lá outras oportunidades. Você sentiu que realmente houve um passo adiante? Quer dizer, a situação está mais grave do que estava antes? Como você sente o clima em relação a outras vezes que você esteve lá? Eu tenho ido à Venezuela desde 2002, quando teve o golpe contra o Chávez, e aí fui muitas vezes realmente. E eu acho que é um desdobramento, né, daquilo que veio até antes do Chávez, que era uma enorme divisão social, né, mais brutal ainda do que no Brasil, de uma classe, de uma elite e de uma maioria pobre realmente, né, e com baixa instrução. E aí o Chávez potencializou, transformou esse gap social numa polarização política. E isso veio, o golpe, realmente a tentativa de golpe frustrada contra o Chávez, o acirrou muito, ele se tornou muito mais radical nisso, e a partir daí passou a atacar a oposição. E agora a gente chegou num momento em que ser de oposição é crime na Venezuela, né? Ontem o presidente Nicolás Maduro propôs cadeia de 15 a 25 anos para as pessoas que, entre aspas, semeiam o ódio e a violência. Isso é ser da oposição, fazer manifestações pacíficas, inclusive. Quem recorre à violência, na verdade, são os coletivos e a própria Guarda Nacional Bolivariana. Mas, enfim, agora a gente chegou no ápice dessa polarização e violência política. Antes de eu fazer uma pergunta para o Oliver, eu gostaria só de dizer aos às pessoas que estiverem assistindo a esse debate que elas podem mandar perguntas para o alvivo@fundacalfhc.org.br. Então, por favor, mandem suas perguntas. Oliver, eu queria que você fizesse uma avaliação um pouco sobre o que a comunidade internacional pode fazer para evitar que ocorra um banho de sangue na Venezuela, né? Queria que você avaliasse um pouco como tem sido a atuação do Brasil, já que você é uma pessoa próxima ao Itamaraty, e também de outros países. Quem que pode ser relevante e como eles estão se comportando? Bom, a comunidade internacional, sobretudo na América do Sul, tem um arcabouço bastante sofisticado de regras e normas para evitar esse tipo de coisa, na verdade, né? Desde os anos 90, no contexto, acima de tudo, da OEA, da Organização de Estados Americanos, depois no contexto do Mercosul, se criaram uma série de normas para proteger a democracia, né? O Mercosul tem a cláusula democrática, tem os acordos de Washington, tudo para, de fato, aumentar o custo de uma crise política, reduzir o risco de um golpe. Em vários momentos isso funcionou relativamente bem. O Brasil, por exemplo, desincentivou um golpe militar no Paraguai em 96, 99, e
isso talvez o ponto mais importante, o Brasil teve uma atuação, não sei se isso dá de acordo, mas eu acho que bastante positiva depois do golpe de 2002. À época, o Fernando Henrique soube ter uma influência positiva, evitar um confronto maior à época. Ele conversou bastante à época com o Hugo Chávez, que a princípio queria condenar a maioria dos golpistas da época, e o Fernando Henrique mostrava e tentava convencer o Chávez de que era importante buscar o diálogo, apesar dessa ruptura, desse confronto que criou-se a partir de 2002. E o governo Lula continuou essa atuação positiva. Então, nesse sentido, o Brasil, como parte dos grupos, do grupo Amigos da Venezuela, à época conseguiu convencer os dois lados a manter um diálogo, né? Porque já à época via-se que aí havia um potencial bastante grande. Mas mais recentemente houve um pouco de ruído ali, né? Quer dizer, no governo Dilma e depois no governo Temer houve uma mudança muito grande de posição. Exatamente. Você acha que o Brasil está atuando bem? Poderia melhorar? Eu acho que o Brasil tinha grande influência também em função da importante relação econômica, mas eu vi isso à época nos olhos da oposição, quando o ex-presidente Lula já se posicionou de maneira bastante clara a favor da reeleição do Chávez, né, depois deu bastante apoio ao Maduro. Eu acho que o Brasil perdeu um pouco essa capacidade de atuar como mediador, porque isso implica, querendo ou não, ser aceito pelos dois lados, né? A oposição e o governo precisam enxergar o Brasil como um possível mediador. A partir desse momento, eu acho que o Brasil perdeu um pouco essa capacidade, e depois do impeachment a gente viu que o governo venezuelano não reconheceu o governo venezuelano. Então, eu acho que aí, a partir desse momento, também em função da crise política e econômica no país, criou-se um pouco um vácuo de liderança na América do Sul e na América Latina. Isso já foi superado de alguma maneira? Não, eu acho que, em geral, essas regras e normas que eu acabei de descrever, eles funcionam relativamente bem quando tem uma ruptura forte, um golpe de Estado, por exemplo, né, um golpe militar, algo clássico assim. Aí a comunidade reage de fato e põe pressão. No caso venezuelano, eu acho que as opções da comunidade internacional são mais difíceis, porque a estratégia venezuelana nunca foi de grande ruptura que criasse assim uma reação forte internacional, mas foram pequenos passos. Eu morei na Venezuela em 2001 e isso foi antes do golpe, e já se via em alguns detalhes aí que tinham umas tendências autoritárias. Era um pouco difícil assistir televisão sem interrupção do alô presidente à época já, ou seja, né, tinha alguma pressão contra os jornais de oposição, ou seja, via-se aos poucos, mas eu acho que o governo Chávez e Maduro tinha uma estratégia de 2 passos para frente e 1 passo para trás. Uhum. Então, continuadamente, havia aí uma deterioração aos poucos, mas nunca foi o suficiente também para mobilizar a comunidade internacional e dizer, olha, temos que fazer algo. E hoje, eu acho que o que a comunidade internacional pode fazer realmente não é muito, porque sanções econômicas costumam beneficiar também uma elite que continua tendo acesso. A população costuma sofrer mais, a gente vê isso no caso de Cuba, por exemplo. E os atores principais econômicos são, além dos Estados Unidos, Rússia e China, que dificilmente participarão desse processo. O Mercosul já suspendeu agora, né, invocou a cláusula democrática em abril. Isso foi um passo correto, ao meu ver, foi importante. Mas a relação econômica já não é tão importante entre a Venezuela e o resto do Mercosul, para que isso, de fato, tenha uma influência forte no país. Nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, que é o Francisco Morandi. Ele se refere o escritor Moisés Naim, que fala muito sobre a Venezuela, conhece muito a Venezuela. Ele mencionou recentemente num artigo no El País que a Venezuela está sequestrada pelas forças de Cuba, do narcotráfico e as várias viúvas do chavismo. Como se resolve uma equação com 3 variáveis antidemocráticas como essas? Essa vai para você, vai, Lourdão. Eu não vejo uma solução negociada para a situação venezuelana, né? Eu não vejo hoje, nós estamos falando hoje, eu não vejo hoje. O ex-primeiro-ministro espanhol, Zapatero, quando eu estava lá num sábado, ele chegou a voltar do aeroporto, né, assim,
recebeu um telefonema de que haveria uma possibilidade. Então, ele fez tudo o que ele pôde. É do Partido Socialista Operário Espanhol, então, assim, tinha credenciais ali para estar mediando e tal. Mas ali realmente houve um projeto de permanência, uma estratégia de permanência no poder, bem descrita pelo Oliver, no sentido de que foi uma coisa muito gradual. Se tem uma coisa que não se pode negar sobre os chavistas é que eles conhecem a Venezuela, eles entendem a Venezuela. Tanto assim que agora, ao anunciar eleições estaduais em dezembro, com um ano de atraso, o Maduro conseguiu dividir a oposição rachou entre aqueles que acham que devem participar dessas eleições e outros que acham que não pode mais haver eleições sob esse regime ditatorial, etc. Então ele está enfraquecendo a oposição, embora ele esteja num crescente isolamento internacional. Então, dessa estratégia de permanência no poder, surgiu uma variante que, com a morte do Chávez e com a queda brutal nos preços do barril de petróleo, de $120 para 40, 35 dólares, esse projeto ele foi reduzido à força bruta. Quer dizer, não há mais o carisma do Chávez, não há mais o dinheiro do petróleo. Então o que restou foram as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, totalmente ideologizadas, politizadas, com seus generais, todos eles se locupletando, cada um com um dos produtos, o general do feijão, o general do pimentão vermelho, o general da batata, isso é literal, são decretos do presidente, em que eles se encarregam da distribuição, ganhando 1000 vezes, graças à diferença cambial entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Então, eles estão enriquecendo, nem a cocaína dá tanto dinheiro quanto os generais estão ganhando e distribuindo para os seus oficiais. Então, esse pessoal não vai largar o poder, né, até porque sofreriam processos, né, prisão, acusações. Agora mesmo a Venezuela entregou o campo de Junín, um dos campos de Junín, de petróleo, para uma empresa criada na Holanda há 2 meses. Então, assim, as evidências são imensas, né, de corrupção, de desvio de dinheiro e tal, e de ter afundado realmente um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita. Então, esse pessoal sabe que não ficará impune disso e, portanto, não vai largar o poder. A oposição, por outro lado, não quer recorrer às armas, não é um desejo, né, assim, e está tentando buscar apoio internacional. Qual é o objetivo da oposição? É ter um governo transitório reconhecido internacionalmente. Mas, como o Oliver diz, a comunidade internacional não chegou a esse ponto de reconhecer um outro governo. Então, temos um impasse. Agora, a oposição aposta em que possível saída? Eles estão, você falou um pouco do governo transitório, mas existe, por exemplo, alguma data para uma eleição presidencial? Isso também pode estar em suspenso por causa da Assembleia Constituinte? Como é que está exatamente essa questão? Que está bem confusa. Né? Há muitas críticas à oposição, né? Assim, de que depois do plebiscito do dia 16 de julho, no qual, segundo a oposição, 7,5 milhões de pessoas compareceram e votaram contra a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, depois daquele plebiscito, os manifestantes, que são aqueles que arriscam a sua vida todos os dias nas ruas, e não só a vida, também serem presos, perderem seus empregos, o pouco que têm de negócios, etc., essas pessoas acham que a oposição deveria ter seguido uma agenda bastante rápida e concreta de destituir os magistrados do Tribunal Supremo de Justiça. Eles fizeram isso. Nomearam novos magistrados, alguns deles foram presos. Né? Ok. Acham que deveriam ter convocado assembleias gerais, eleições gerais imediatas e criado um governo transitório. Conversando com os líderes oposicionistas, eles dizem é inócuo criar um governo transitório se ele não for reconhecido pela comunidade internacional. Nós estamos em contato com a comunidade internacional e sentimos que não é o momento, certo? Eu acho que um ponto importante é também que nem na América do Sul há um consenso sobre como reagir à crise. Né? A gente vê que o Uruguai resistiu por bastante tempo, não porque Castor e o Tabaré Vázquez apoiam o governo, mas porque o governo faz parte de o governo é composto por uma colisão que inclui também partidos
da extrema-esquerda, que ainda apoiam o governo Maduro e que, acima de tudo, enxergam nisso tudo um complô dos Estados Unidos, etc. Então, a gente vê, por exemplo, que a Bolívia se articulou de maneira bastante clara a respeito, deixando muito claro que não haverá uma condenação no meio da Unasul, por exemplo. E apesar da crise, eu acho que é muito fácil subestimar também a capacidade da Venezuela de ainda conseguir apoio diplomático, não necessariamente só por causa do petróleo, ou seja, os países do Caribe ainda apoiam, mas também existe, com a ajuda também diplomática de Cuba, que é uma diplomacia muito sofisticada, né, que ao longo das últimas décadas conseguiu de fato se movimentar relativamente bem em fóruns multilaterais. Vários países, como Nicarágua, por exemplo, que vão se mobilizar para tentar evitar uma condenação, por exemplo, na OEA, né, onde existem mecanismos específicos para esse tipo de coisa, mas a Venezuela, por enquanto, faz parte da organização. Olha, você falou de Cuba, né? A gente sabe que Cuba teve um papel importantíssimo agora nas negociações que ocorreram na Colômbia, para que que acabaram levando ao processo de paz com as Farc, etc. Você tem alguma informação se Cuba está interessada em agir mais como um poder moderador mesmo, enfim, de tentar ser um meio de campo entre a oposição e o governo da Venezuela? Bom, é muito difícil, obviamente, acompanhar exatamente, saber exatamente o que está acontecendo. Acho que Cuba tem um papel importante, porque uma vez, na visão cubana, né, que o preço do petróleo se recuperar, a Venezuela voltará a ser um importante apoio, voltará a dar apoio econômico, continua dando neste momento. Eu não sei até que ponto países como Cuba, Rússia e China, de fato, apostam num diálogo. Eu acho que, acima de tudo, a tentativa é de consolidar o regime atual. Eu não sei até que ponto Maduro e várias pessoas que fazem parte do governo hoje acham que é necessário manter um diálogo. Porque a gente vê, apesar dos protestos, e apesar das imagens que, né, a comunidade internacional recebe, o país não está completamente isolado, nem os Estados Unidos, eu acho, consideram de maneira séria o embargo contra o país. Que são os maiores compradores de principais compradores, né, em torno de 700 mil barris por dia. Então, eu vejo o governo bastante confiante nesse momento e não me parece que há uma vontade séria, de fato, de promover um diálogo, porque, como em todos os países ditatoriais, a oposição sempre encara esse desafio, porque quando o governo oferece alguma coisa, uma pequena lição aqui e ali, imediatamente tem uma ruptura dentro da oposição, porque alguns querem participar, outros não. O governo pode dar vantagens a alguns membros da oposição, outros não. E uma coisa que a gente também esquece é que a oposição é todo mundo, a gente de esquerda, a gente da direita. O Capriles, para mim, falou, olha, ele acima de tudo se vê como lulista, né? Ou seja, ele não é da direita, e o Lopes já tem uma outra orientação ideológica. Então é óbvio que eles terão muita dificuldade também em coordenar sua estratégia. Então eu vejo hoje o cenário mais provável, uma consolidação desse regime, porque assim, dos países da vizinhança, por exemplo, o Brasil não vai querer priorizar essa questão por enquanto, nem os Estados Unidos. Você concorda com isso, Lorival? Você acha que existe uma possibilidade de consolidação, aprofundamento? Só com relação a Cuba, uma informação, quer dizer, o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, esteve em Havana e propôs isso ao Raul Castro, que houvesse uma intermediação, né, com relação à Venezuela. E, obviamente, Cuba não quer isso, né? Cuba está muito envolvida com o regime. Quer dizer, militares cubanos, o pessoal do serviço secreto militar cubano participa ativamente, né, do monitoramento, da vigilância dos próprios militares venezuelanos. E o modelo que está sendo construído agora, que já vinha sendo construído nos últimos anos e agora se consolida com a Assembleia Constituinte, é o modelo cubano, né? Assim, os conselhos comunais, que agora passam a ser o poder legislativo, eles são uma cópia dos comitês de defesa da Revolução e dos conselhos locais de Cuba, né? E os coletivos chavistas também funcionam como os comitês de defesa da Revolução, ou seja, um braço armado e um braço legislativo. Então, assim, Cuba está extremamente envolvida com
com a Venezuela, né? E depende do petróleo venezuelano, etc. Não é um mediador, ele não está no meio, não pode estar no meio, né, dos dois. Com relação à consolidação da situação, eu acho que quem está com a iniciativa hoje é o governo, né? Assim, a oposição está enfraquecida, há muitas dúvidas. Nas ruas você ouve, assim, por exemplo, no dia em que o Ramos Alup, que tinha sido presidente da Assembleia Nacional e que é o líder da Ação Democrática, que é um dos grandes partidos tradicionais, né, da Venezuela, que se alternava no poder com a COPEI antes da ascensão do Chávez, ele anunciou que participaria, que a Ação Democrática participaria das eleições. Imediatamente nas ruas eu ouvi assim, não, ele se vendeu, ele foi comprado. Então, assim, há muita falta de credibilidade também com relação à oposição, né? E isso ajuda o governo, né? Só lembrando que nós temos aqui um e-mail, alviva@fundacalfhc.org.br, para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Já estamos recebendo algumas perguntas, então eu vou dar um pouco de voz aí às pessoas que estão nos assistindo. O Nivaldo, ele pergunta, o que as organizações de direitos humanos internacionais estão fazendo para impedir a continuidade dessa brutal agressão aos venezuelanos? Você viu organizações internacionais lá, que elas são atuantes, elas têm força? Não, mas existem organizações venezuelanas importantes, né? Existe o Fórum Penal Venezuelano, que é quem faz essa contagem macabra dos mortos e também dos presos, né? É uma organização não governamental feita por advogados que defendem muitos dos presos políticos e que fazem um trabalho muito técnico, muito preciso, que me lembra o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, no sentido de que cada morte é contada quando você tem o nome completo da pessoa, a localização em que ele foi morto, as circunstâncias e evidências daquela morte. Então, a gente pode confiar na contagem de 130 mortos desde 1º de abril e de mais de 5.000 presos políticos, sendo que mantidos no cárcere mais de 1.300. Essa é a contagem do Fórum Penal. Também há uma forte rede de informação. Quer dizer, eu até fiz uma reportagem sobre isso para o aplicativo da Exame, que é como que os jornalistas, e não só os jornalistas, mas os cidadãos comuns também, fazem para espalhar a informação. Um exemplo curioso é que o governo, como ele controla as televisões, só sobrou um jornal grande independente, que é El Nacional, que está com míseros 10.000 cópias por dia. São os jornais da região, inclusive do Brasil, que dão papel para o El Nacional, mas acredita-se que em breve o El Nacional será fechado também ou confiscado. O resto foi cooptado, confiscado, comprado, etc. E aí, por exemplo, quando tem manifestações a favor do governo na Praça Bolívar, as TVs fazem imagens fechadas de aglomerações para dizer que existem centenas de milhares de pessoas na praça. E aí, as pessoas que moram ao redor pegam o seu celular, filmam a televisão e aí vão andando assim na mesma tomada, vão até a janela e falam, olha, a realidade é essa aqui. São coisas muito contundentes. Tem filmagens de pessoas manifestantes dominados, caídos no chão e sendo disparados a queima-roupa pela Guarda Nacional Bolivariana. Isso se espalha e é isso que a SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência, está tentando apagar, né? Assim, literalmente apagar. Eles conseguem fazer algum tipo de controle maior sobre internet, celulares? Eles tentam, e para isso eles contam com os cubanos, os russos, os chineses, né, que tem muito know-how nisso, mas eu devo dizer, sem querer subestimar a Venezuela, mas assim, eles são, tecnicamente, eles são muito primários ainda. Então, é uma coisa um pouco frouxa, assim. Mas eles estão trabalhando nisso. Eu acho que eles estão aperfeiçoando os controles e eles estão realmente, como eu disse no início, mandando para a cadeia mesmo. Eu tive agora a informação de um jornalista, Carlos Rojas, que ficou 15 dias amarrado na prisão, sem poder ir ao banheiro e com muita privação de alimento e de água.
Assim, eles estão achando que prender não é suficiente, já que as pessoas estão sendo presas e continuam protestando, continuam denunciando. Então, eles estão dando um passo além e tentando realmente castigar fisicamente as pessoas. Oliver, aqui nós temos uma pergunta do Adriano Abdo. Ele está falando uma coisa que você já tratou um pouco, que é a questão da uma suposta passividade dos países da América do Sul. Né? Existe uma passividade, você acha, dos países da América do Sul? Eles poderiam ser mais enfáticos? E ele pergunta especificamente sobre a Unasul. Por que não existe uma intervenção da Unasul? Isso seria efetivo? A gente, né, muitas pessoas sempre perguntam, mas por que a comunidade não faz mais? Mas também, obviamente, o sistema internacional ele é organizado em funções de estados que tem soberania, né, e a intervenção além da pressão diplomática é rara, é muito arriscada e, de fato, implica, né, sem, por exemplo, uma resolução do Conselho de Segurança, ela é uma violação de direito internacional. No caso da Venezuela, eu acho que houve uma época em que a região poderia ter aumentado a pressão para, de fato, forçar um diálogo para dizer, olha, a gente não vai aceitar a continuação deste processo. Mas, como eu disse, né, o governo também foi muito esperto. Assim, por exemplo, a transferência do López da prisão para a prisão domiciliar foi, na imprensa internacional, visto como um grande passo. E ninguém, de fato, disse, olha, essa pessoa é um preso político, continua um preso político. Não mudou nada. A pessoa não pode, ela não pode se manifestar abertamente. Foi levada recentemente para a prisão, voltou agora. Existe uma arbitrariedade muito grande e o governo sabe usar isso, dizendo, olha, estamos cedendo aqui um pouco, etc. Né? Então, isso eu acho que mostra que o governo venezuelano sabe se comunicar relativamente bem, apesar da crítica agora. Então, eu não vejo como o Unasul, neste momento agora, onde eu concordo, não existe mais espaço para uma saída negociada, a comunidade pode fazer alguma coisa. Muitas vezes a comunidade tenta aumentar a pressão e isso pode ser utilizado pelo próprio regime. Por exemplo, eu acho que as sanções impostas pelos Estados Unidos contra alguns indivíduos do regime fortalecem a narrativa que o governo quer criar de que a razão da crise, acima de tudo, é uma intervenção estrangeira. Então é muito complicado também, porque a gente precisa tomar muito cuidado na hora de articular propostas, porque isso pode também pode piorar, inclusive, a situação. Infelizmente, ao meu ver, agora, além da pressão diplomática, além da suspensão do Mercosul, há pouco que a comunidade internacional pode fazer. Algumas sanções impossibilitando, por exemplo, a atuação de algumas empresas para dificultar a presença, a interação bancária, por exemplo. Algumas questões dessas podem ser feitas, mas fato é que, por exemplo, um embargo teria um impacto negativo para a economia e poderia, inclusive, aumentar o fluxo de refugiados. Né? O Brasil e a Colômbia são os dois países que têm grandes fronteiras com países que estão recebendo cada vez mais pessoas. E, como eu disse, há países no nosso sul que discordam do Brasil, da Argentina, do México e dizem que, de fato, o que está ocorrendo... São países que ainda estão, vamos dizer, mais com regimes mais de esquerda, como Bolívia, Equador... Sim, de esquerda ou com tendências autoritárias também. Né? A gente não fala muito disso, mas na Bolívia a gente está acompanhando aos poucos o fim da democracia também, onde o presidente se recusou a reconhecer o resultado de um referendo, que está com planos de se candidatar novamente, e que, obviamente, quer proteger também o regime venezuelano, visando também, já pensando um pouco no futuro do seu próprio país. Né? Então, nesse sentido, como o Unasul não pode atuar sem um consenso, eu acho que, neste momento, a gente não vai ver grandes movimentos nem da OEA, nem da Unasul nesse momento. Você tocou aí num ponto que eu acho que a gente precisa tratar aqui, que é a questão da possibilidade de uma onda de refugiados ainda maior do que já está ocorrendo. Né? Você, Lorival, conhece muito bem esse problema, você teve em vários países aí onde há ondas de refugiados, na Turquia, no Oriente Médio, no Mediterrâneo. Você também disse que vai agora à Colômbia, né, fazer uma pesquisa sobre isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, existe a possibilidade de uma crise, de uma onda de refugiados assim, de grandes proporções, e nós estamos preparados, Brasil, Colômbia?
Oliver. Sim, bom, eu estive recentemente em Roraima, em torno de 20 mil venezuelanos no estado, acima de tudo em Boa Vista, uma cidade relativamente pequena, de 300 mil habitantes, onde claramente a vida mudou um pouco em função disso. Dá para ver venezuelanos nas ruas, né, muitas pessoas nos restaurantes, muitas pessoas trabalhando. Há claramente uma preocupação em relação a isso. Há inclusive um número crescente de venezuelanos indígenas chegando em Manaus. Há 500 venezuelanos da Varal, que vêm do Orinoco, que estão no país. Lá, certamente, que mais sofre o sistema de saúde pública, né, em alguns hospitais da região, a metade dos pacientes vem da Venezuela. É corretíssimo que eles possam ser atendidos lá, inclusive para evitar uma crise de saúde pública maior. Isso é importante, inclusive, para proteger a população brasileira, né? Essas pessoas precisam ser tratadas no Brasil, e muitos deles vêm quando eles não têm mais acesso a remédios, por exemplo. Eu conversei com várias pessoas com doenças crônicas, que saíram a partir do momento em que não havia mais como achar remédios na Venezuela, pessoas com HIV/AIDS, que precisam dos remédios no país. A grande maioria hoje ainda vai para a Colômbia. O governo, não há números claros, né, alguns estudos que dizem que há em torno de 700 mil até 1 milhão de venezuelanos já na Colômbia, um número crescente nos Estados Unidos, Buenos Aires, e muitos também na Espanha. O Brasil recebe, eu diria, as pessoas com menos recursos econômicos, porque é mais barato ir para o Brasil e também para a Colômbia. Certamente é possível, ao meu ver, que haja de fato uma onda maior, sobretudo, e é interessante que eu perguntei aos jovens venezuelanos por que eles saíram, e eles falaram: não é a miséria, mas é a falta de esperança. É a partir do momento em que o jovem percebe que não haverá solução, que ele está com 20 anos e ele não quer perder essa parte importante do ponto de vista profissional, etc. Ele não quer ficar nessa situação até os 35 anos, que ele vai sair. Então, para muitas pessoas, a Constituinte foi um ponto de inflexão que dizia: olha, isso aqui não vai mudar mais durante a minha vida. Então, eu acho que em função disso, agora o número pode aumentar bastante. Claro, você está falando de um tipo de pessoa que sai porque não tem mais perspectiva, porque, enfim, tem que tocar sua vida e tal. Agora, tem um outro tipo de refugiado que é aquele do desespero mesmo, né? Quer dizer, sai porque a situação, porque está morrendo de fome, ou porque está tendo por questões de violência e tal. Isso é uma coisa muito mais desorganizada, como a gente vê muitas vezes no Oriente Médio e nesses países. Você tem, qual é a sua opinião sobre isso? Qual a sua visão sobre isso? Assim, a elite venezuelana, boa parte dela, quase todo mundo já saiu. Ficou uma nova elite, que é a elite chavista, que anda de Ferrari, de Hummer. Esse pessoal trafega em Caracas com esses carros. Me lembra o período do Saddam Hussein, lá em Bagdá, que o país estava sob embargo do petróleo, né, trocava petróleo por comida no programa da ONU, e você via Ferraris nas ruas. Eram os parentes do Saddam, o pessoal do regime. A mesma coisa acontece hoje na Venezuela. Dois rapazes que são dois caras bonitos, assim, jovens, que estudam administração, então totalmente distanciados das manifestações e tal, eles me falaram assim: pô, você começa a sair com uma garota e ela fala assim: ó, eu estou indo embora, tá? Já avisa que não vai ficar muito tempo, né? Todo mundo que pode está saindo e tal. Houve já uma fuga de cérebros, né, assim, de engenheiros que eram da PDVSA, que foram expurgados, e isso explica, em parte, a perda em 30% da produtividade, da produção da PDVSA, a estatal do petróleo, né? A gente teve, assim, uma queda no preço do petróleo e uma queda na produção de petróleo também, né? Eu estive conversando com um coronel da área de contra-terrorismo do Brasil, e há uma preocupação também com a saída de armas da Venezuela para o Paraguai e para o Brasil. Foram encontrados já fuzis novos aqui, AK-47, adquiridos da Rússia pela Venezuela. Também uma grande quantidade de dinheiro venezuelano. Tem uma nota, a nota de 100 bolívares, ela é muito parecida na sua
Constituição, material, com a nota de $100. E existem já gráficas na Rússia que pegam essa matéria-prima, essas notas que não valem nada dos bolívares, e imprimem dólares falsos com muita sofisticação. Então já foram encontrados também carregamentos de bolívares aqui, ou seja, há todo esse aspecto também, essa desordem venezuelana, as pessoas estão assaltando nas ruas, os coletivos assaltam, existem organizações já irregulares, muitas financiadas pelo próprio governo, há uma total insegurança nas ruas, as pessoas saem nas ruas totalmente desesperadas, com medo de assaltos. Quando são assaltadas, não vão à polícia, porque têm medo de ser achacados, extorquidos, fichados pela polícia. Então, há uma total abandono da população, né? Os mais pobres, se eles são chavistas, eles ainda recebem benefícios, né, assim, e conseguem sobreviver com cestas básicas, que é a Bolsa Família, tem vários programas de habitação, e geralmente um chavista, ele consegue, em geral, 3 empregos, assim, um no Estado, de funcionário público, um no coletivo e outro no Conselho Comunal. E cada um rende um salário mínimo, que são 97 mil bolívares, que eram $12 quando eu cheguei lá, 2 semanas depois já tinha caído para $6. Mas os preços, mas dava para comprar alguma comida e tal, eles recebem alimentos. Então, você sendo chavista, você fica ali, né? Não sendo, mas sendo uma pessoa muito pobre, eu sempre digo isso, quer dizer, isso se aplica à Síria e se aplica à Venezuela. Só consegue sair de um país quem tem alguma condição econômica para isso. É caro ir embora. É caro atravessar a fronteira, você tem que subornar, você tem que pagar o transporte. Para eles é tudo muito inacessível, eles não têm o que comer. Assim, em Caracas, eu conversava com as pessoas, elas falavam assim, eu estou com fome. Era 11 da manhã, meio-dia, eu não comi nada hoje ainda. E pediam, eu tinha comprado pão, me dá um pão, por favor. Pessoas nas lojas, vendedores de lojas, pessoas empregadas, com fome, né? Os venezuelanos emagreceram 8 quilos, segundo uma pesquisa da Universidade Central da Venezuela, entre 2014 e agora. Então, assim, eles não têm condições nem de ir embora do país. Quem sai do país é uma elite, uma classe média. Mas, só para completar, numa reportagem que eu fiz sobre a resistência, as pessoas de dentro da resistência, para a revista Época, o pessoal da resistência, já muito frustrado com as lideranças da oposição, que marcavam uma marcha, desmarcavam, suspendiam, falavam em participar das eleições. Esses jovens, né, de 20 anos, 18 anos, que já viram muitos amigos ou morrerem ou irem embora do país, começaram a me dizer assim, olha, se continuar desse jeito eu vou embora também. Eu queria saber a opinião de vocês dois, quer dizer, recentemente, né, começaram a chamar, tanto a Folha de São Paulo, por exemplo, como até o próprio governo americano, Trump, começaram a chamar o Maduro de ditador, né? Oficialmente estão chamando ele de ditador. Vocês concordam com esse termo? É interessante, na verdade, porque isso sugere, ou seja, eu concordo que não podemos falar da Venezuela mais como um regime democrático nesse momento. O que é interessante é que ditador Maduro implica que ele, de fato, concentra todo o poder. Mas isso de certa maneira, muito simplista, porque eu acho que, mesmo se ele hoje quisesse mudar de rumo, adaptar o sistema econômico, ele não teria mais a capacidade para fazer isso, porque depende tanto das Forças Armadas, que se beneficiam dessa distorção extrema que a gente vê agora, né? Que o Leurival comentar. Que, na verdade, ele está, até certo ponto, ele cedeu tanto poder aos militares, que está na mão também como um refém, de uma certa maneira. Isso pode, obviamente, ser verdade com outros ditadores, mas ele é uma pessoa muito mais fraca do que era o Chávez, teve que ceder muito mais poder,
não conta mais com apoio público, não tem mais a capacidade de distribuir benesses econômicas, né, com tanta facilidade como era o caso. Eu concordo com o termo, mas é sempre bom lembrar que ele faz parte de um grupo e é totalmente... Eu acho que os militares poderiam, inclusive, substituí-lo. Ou seja, ele não é indispensável para que esse regime continue existindo e, portanto, seria muito simplista dizer vamos derrubar o Maduro, por exemplo. Isso não vai funcionar porque o que está atrás dele é um sistema que se beneficia muito, que não tem nenhum incentivo de deixar o poder, né, como foi comentado aqui, todo mundo ficaria preso, né, ou seja, nesse sentido eu acho que é um termo correto, mas é sempre bom lembrar que, diferentemente talvez de Cuba, né, onde é um símbolo importante que foi crucial para manter o regime, isso não vai parecer o caso na Venezuela. Lorival, eu queria que você também comentasse isso, e depois a gente tem que começar a caminhar aqui para o nosso final. Então, gostaria que você falasse sobre isso, o que você acha de designar o Maduro como ditador, e aproveitar para você falar um pouco já nas divisões, falar um pouco das divisões da oposição. Eu gostaria que você aproveitasse para falar também, existem também fissuras dentro do chavismo, quer dizer, nos militares, nos civis. Como é que está ali dentro do chavismo as críticas ao Maduro? Sim, o Maduro ele vive numa queda de braço com o Diosdado Cabello, que foi presidente da Assembleia Nacional no período em que o Partido Socialista Unido da Venezuela tinha a maioria, isso foi até dezembro de 2015, e ele tem uma forte influência sobre uma parte dos militares. Então, a gente assistiu isso agora, quer dizer, por que a Assembleia Nacional Constituinte demorou 3 dias para ser instalada, né? Ela tinha 72 horas para se instalar, a eleição foi num domingo, teria que ter se instalado na quarta, só se instalou na sexta. Por quê? Porque o Maduro estava disputando o poder com Diosdado Cabello, que queria ser o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O Maduro venceu essa luta nesse momento. Ele conseguiu colocar a Delcy Rodrigues, que foi chanceler venezuelana. O Maduro a descreve como uma tigre em defesa do socialismo bolivariano. Ela é, até agora, leal a ele, né? E ela, ontem, declarou que todos os poderes do Estado, os poderes públicos, como eles chamam na Venezuela, ou seja, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, que é um ramo do Executivo, todos eles estão agora sob a Assembleia Nacional Constituinte. Então, que tipo de regime é esse? Eu acredito que é um regime de partido único, né? Assim, eu acho que há um paralelismo com Cuba, no sentido de que eles tiveram a figura carismática do Fidel Castro, e agora tiveram na Venezuela a figura carismática do Hugo Chávez. E o Raúl Castro é uma figura dura, sem carisma, né? E o Maduro também, uma figura dura, sem carisma, que foi designado sucessor por essa figura anterior, esse pai fundador anterior, né? Assim, também vive uma penúria econômica hoje que Cuba tem experimentado desde o fim da União Soviética, e para mim, a primeira vez que eu ouvi falar do emagrecimento dos venezuelanos, para mim foi incrível, porque é exatamente o que aconteceu com os cubanos no período social, no período especial, nos anos 90, assim que a União Soviética se dissolveu. Os cubanos se lembram desse período como eles tendo emagrecido. Eles emagreceram. Eles voltaram a engordar recentemente, quando, a partir de 2014, que começaram as reformas do Raul, em que está permitindo a iniciativa privada, serviços e tal, e as pessoas estão deixando seus empregos de $40 por mês e ganhando $40 por semana. Então, estão comendo mais, né? Em Cuba, né? Então, você concordaria com essa visão assim, que o Oliver acho que pintou, de que o Maduro seria um ditador fraco, mas o regime seria um regime autoritário forte? Eu concordo. Quer dizer, não é um ditador no sentido... Mas na vida real é difícil encontrar um ditador assim, né? Na Coreia do Norte, ali é um grupo também, né? Em Cuba também, né? Na China, totalmente. Né? Eu acho que o Putin é um grande ditador, e o Erdogan na Turquia. Né?
Na Venezuela não tem essa figura, é mais parecido com a Coreia do Norte. E eu temo que cada dia a Venezuela vai se parecer mais com a Coreia do Norte, no sentido da fome, né, e de ter ali uma elite que come e produz armas, no caso que compra armas, né, e um povo ali famélico, com medo de se levantar contra esse regime e ser morto. Né? Assim, eu acho que a Venezuela caminha para isso. Né? E as sanções não vão surtir grande efeito, porque a Venezuela ela tem condições de vender mais petróleo para a Índia, ela vende 400 mil barris para a Índia e 500 mil para a China. Ambos podem comprar mais. O Catar pode comprar, ela está se associando ao Catar. O Catar é um produtor de gás, está sob embargo dos seus vizinhos e do Egito. Então, assim, a Venezuela vai precisar de menos dinheiro nesse próximo estágio, se você fizer o paralelo com a Coreia do Norte. Quer dizer, você alimenta a população minimamente, mantém os militares bem alimentados, em todos os sentidos, e uma repressão ali dura, cruel. Esse vai ser o cenário da Venezuela. Nós temos mais duas perguntas aqui de pessoas que estão nos assistindo que eu quero fazer antes de nós terminarmos, que nós temos mais uns 15 minutinhos, mas eu só queria entender um pouquinho melhor a seguinte questão, Norival. A gente, nos últimos meses, aí a gente ouviu falar que as pesquisas de opinião diziam ali que a maior parte da população seria contra o regime. Eu não me lembro exatamente os números, falavam 70%. Ao mesmo tempo, a oposição tentou fazer com que houvesse aquele referendo, mas aquela coisa não foi à frente e tal. Pelo que você sentiu lá, existe de fato uma maioria contra o governo? E se houvessem eleições limpas para valer, o governo cairia? E isso seria talvez o motivo do governo estar, enfim, propondo uma assembleia para arrumar formas de a eleição não ser uma eleição verdadeira? É isso? Sim, é isso. Em dezembro de 2015, houve a última eleição com cada pessoa um voto. Né? Dezembro de 2015. E aí, ele ganhou por uma margem muito pequena. Não, a eleição para a Assembleia Nacional, sim, a oposição teve mais de 60% dos votos, teve 2/3, né? Formou 2/3. Na verdade, a oposição teve 56% dos votos, mas pelo sistema proporcional, ela ficou com 2/3 das cadeiras da Assembleia Nacional. E ali ainda não tinha se deteriorado tanto a situação econômica, de desabastecimento, etc. A Venezuela ainda tinha reservas em moeda forte, em moedas de outros países, então conseguia comprar comida e tal. Não era a situação que tem hoje. E o governo perdeu a eleição. Então essa foi a última eleição. A partir daí o governo não permitiu mais que houvesse eleições. Então a oposição no ano passado reuniu o número necessário de assinaturas para a convocação de um referendo revogatório do mandato do Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado pelos chavistas, impediu a realização desse referendo. Era para ter havido, em dezembro do ano passado, eleições estaduais. O governo não realizou, simplesmente. Anunciou agora para dezembro. Era para ter havido eleições municipais este ano, não estão anunciadas. E aí o que o governo fez? Desenhou, segundo as pessoas que observaram aquele plebiscito de 16 de julho feito pela oposição, 7,5 milhões de participantes é um número razoável. Havia observadores internacionais, né, e havia gente votando. Né, e pelo parâmetro de outras eleições, 7,5 milhões pareceu ok. Isso apesar de toda a intimidação feita pelo governo, que ia tirar os benefícios sociais de quem votasse, que iam perder os empregos públicos, que iam perder os contratos públicos. O governo foi muito forte contra e mesmo assim a oposição conseguiu colocar essas pessoas na rua. Qual a estimativa de quem foi votar no dia 30 de julho? O governo anunciou 8 milhões, isso visivelmente não era o caso. As filas para a Assembleia Constituinte. As filas eram muito pequenas, a oposição estava boicotando, e houve a agência Reuters obteve um boletim do Conselho Nacional Eleitoral às 5:30 da tarde, as urnas se fecharam às 7 da noite, e naquele momento, segundo esse boletim, haviam votado 1.600.000, 1.700.000 pessoas. Isso é mais parecido com o que a gente viu nas ruas e tal. Então, acho que há uma pesquisa do Data Analysis, que é um instituto independente, respeitável,
cujo diretor já esteve aqui, inclusive o Luiz Vicente León, e que mostrava que mais de 70% dos venezuelanos estavam contra aquela Assembleia Constituinte. Né? Então, assim, você acha que o governo, no momento... Já se falou muito que, até acho que foi o presidente Lula que disse que a Venezuela tinha muita democracia, não pouca, porque tinha muitas eleições. Na época do Chávez, o Chávez usava o artifício de convocar eleições para se fortalecer. Agora o governo está com medo de eleições? O governo não realiza eleições do tipo uma pessoa, um voto. Como foram essas eleições? Um terço das cadeiras, das 545 cadeiras da Assembleia Constituinte, foi preenchido por categorias profissionais e setores sociais designados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado pelos chavistas. Muitas pessoas falam assim, eu não fui encaixado em nenhuma categoria. E coincidentemente, eram pessoas não chavistas. Certo? Então, um terço eles já roubaram dessa forma. E os outros 2 terços foi o chamado voto territorial, e eles eliminaram a proporcionalidade dos municípios. Quer dizer, antes, como acontece no mundo inteiro, o número de deputados era proporcional à população de cada município. Eles acabaram com isso. Cada município passou a eleger um deputado. E os municípios menores são mais suscetíveis à influência do governo, do chavismo, são mais redutos chavistas, enquanto que os grandes municípios populosos são redutos oposicionistas. O estado mais rico, que é Zulia, era o que tinha menos eleitores com direito a esse segundo voto. Foi muito claro assim, a forma como eles desenharam essa eleição para vencê-la. Antes de passar a palavra para o Oliver, mas existe uma data para uma eleição presidencial ou não? Existe, pela Constituição, agora... Atual, que vai mudar. Exato, esse é o ponto. Quer dizer, o mandato do Maduro termina em janeiro de 2019, então teria que ter eleição em dezembro de 2018. Mas a Constituinte pode mudar isso, eventualmente. Ou pode mudar as regras da eleição e desenhar uma votação de uma forma que o Maduro talvez esse seja o jogo deles. Ninguém sabe agora. Não, inclusive, a Constituinte não tem prazo, né, para encerrar seu trabalho, que na verdade é uma maneira também bastante inteligente de estabelecer uma incerteza a longo prazo. É possível que a Constituinte se torne um novo governo efetivamente nunca encerrando o seu trabalho e de fato governando. Isso me parece até uma possibilidade bastante grande, que não haverá nenhum tipo de apresentação, nada disso, porque e aí também não vai ter uma aprovação da população deste trabalho final, mas essa Constituinte chega lá a ser de fato uma espécie de novo parlamento. Né? Maravilha, nós temos aqui 2 perguntas, eu acho que uma é a cara do Lorival, outra é a cara do Oliver, então vamos lá. Para você, Lorival, a gente viu aí no Brasil recentemente muita polêmica, né? A partidos como o PT, o PSOL, defendendo a Constituinte, também com fissuras dentro desses partidos. Como é que você vê os interesses por trás dos partidos do Brasil, né, que continuam apoiando o governo do Maduro ou não, e qual que é a influência que você acha que isso pode ter nas eleições presidenciais brasileiras do ano que vem? Veja, se a Venezuela é um país muito polarizado, em que as pessoas deixaram de ter argumentos e passaram a ter só posições, isso também acontece com o Brasil, né? E também tem acontecido um pouco com os Estados Unidos. Desculpe, essa pergunta é do Nivaldo, vamos dar crédito a ele. Certo. O presidente Lula, ele se engajou oficialmente, né, no chavismo em 2005, quando o Chávez estava em campanha para a sua reeleição presidencial. Houve uma inauguração de uma ponte construída por uma construtora brasileira na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, e o Lula pediu voto para o Chávez. Já se sabia que o governo brasileiro apoiava o chavismo, assim como apoiava o Evo Morales, etc., renunciava até mesmo ao preço do gás, né, permitia que a Bolívia vendesse gás mais caro, ia contra os próprios interesses brasileiros e tal, mas ali ficou oficializado isso. O presidente Lula apoiou a reeleição do presidente Chávez. A partir daí, realmente, a visão dos venezuelanos, por exemplo, eu estive com uma venezuelana funcionária pública que chamou o Temer, o Michel Temer, de esquálido, né? Que é o termo usado na Venezuela contra os oposicionistas.
falou, a Dilma é revolucionária, o Temer é um esquálido, ele tem que ser preso igual o Capriles, que é um líder oposicionista que ainda não está preso. Mas, então, assim, há esses alinhamentos muito fortes. O chanceler José Serra, começou a bater boca com a Venezuela. Esse não é o perfil do novo chanceler, Aloysio Nunes Ferreira. O Brasil tem interesses comerciais, as relações comerciais continuam, a suspensão da Venezuela é política, mas assim, todos os acordos comerciais continuam em vigor. Existem projetos interessantes para o Brasil, né? E eu acho que a Venezuela já está, né, no debate, vai estar no debate no ano que vem, mas eu acho que o próprio PSDB e o PMDB, os partidos que não são o PT, não são a esquerda, adotarão uma linha um pouco, talvez, cautelosa com relação a isso, porque a política externa brasileira, neste momento, ela é cautelosa. Quer dizer, não quer uma ruptura total com a Venezuela, porque o Brasil é o líder da região. Se houver alguma negociação, o Brasil quer estar dentro dessa negociação. Não pode haver uma solução política com negociação externa sem a presença do Brasil. Por isso o Brasil não pode queimar suas pontes com a Venezuela, não pode romper, né? Comercialmente, economicamente, interessa, né? Só para citar um exemplo, os próprios empresários de Roraima, sojicultores e de logística, propuseram que o governo os ajudasse a fazer um projeto com a Venezuela de levar a soja brasileira para a Venezuela, usar os portos do Atlântico da Venezuela para escoar a produção, que é mais barato e melhor do que usar o porto de Manaus, porque o calado é muito mais profundo no Caribe, e trazer de volta a ureia que poderia ser produzida na Venezuela. Só não entrou ainda em vigor esse acordo porque atrasou a construção da usina de ureia na Venezuela, mas nesse segundo semestre deve entrar. Então, existe interesse comercial concreto. Quer dizer, só para terminar, você não vê que esse tema se torne um tema muito apimentado na próxima eleição? Assim. Eu acho que os partidos que não são o PT não terão, com exceção dos partidos de direita, um Bolsonaro da vida, que fala qualquer coisa, mas assim, os partidos que têm um projeto de governo, de Estado, de política externa, eu acho que não vão querer queimar totalmente as pontes. O Brasil já fez o que está dentro da cartilha, quer dizer, adotou o protocolo de Ushuaia, né, cláusula democrática e tal, e já... A não ser que haja um acirramento maior, né? Eu acho que o Brasil não responderá a esse acirramento, não será arrastado por ele. Tá. Oliver, nós temos aqui uma pergunta do Valdenésio, em que ele está pensando um pouco longe, né? Mas eu acho que é importante o que ele está falando. Para pensar uma possível saída da crise, não seria necessário pensar um novo modelo de Estado mais desvinculado da renda petroleira? Como pensar um modelo de substituição da exportação petroleira? Quer dizer, o petróleo está no centro de tudo ali na Venezuela. Né? Na verdade, o petróleo marca a vida política, social da Venezuela há muitas décadas e todos os governos prometem sempre reduzir a dependência. Né? Tanto que a Venezuela tem dado vários calotes ao longo das últimas décadas. 100 anos atrás, em função de um calote, as marinhas de várias potências europeias começaram a bombardear cidades venezuelanas para pressionar o governo. Ou seja, isso é uma longa história nesse sentido. E o sofrimento, né, a altíssima volatilidade na Venezuela, ela na verdade é um fato, ela marca muito o cotidiano, né, a vida das pessoas, tanto que eu acho que a gente subestima também a capacidade do venezuelano de aturar, vamos dizer, essas situações complexas, né, porque a gente teve até antes do chavismo já vários momentos de instabilidade, né, o Caracaço, momentos de protestos, escassez de alimentos, aumento, quando o governo tentou reformar o Estado, então todos os governos têm esse sonho, mas é uma sociedade que criou-se em função da dependência do petróleo, como outros no Oriente Médio, e isso dificulta muito esse processo. Eu concordo, isso seria o desejável, de fato, para reduzir essa dependência e viabilizar um crescimento econômico
mais estável, mas isso me parece um projeto de médio e longo prazo. E eu diria que, em função da imigração, em função da escassez de alimentos, em função da escassez de remédios, que, por exemplo, causam uma epidemia de várias doenças, um aumento forte de meninas grávidas com menos de 15 anos, por exemplo, há uma falta de preservativo, por exemplo. Isso tudo causa uma crise social profunda e demorará, infelizmente, ao meu ver, décadas para que o país possa, de fato, se recuperar. Muitas pessoas formadas saíram do país e não vão voltar, né? Temos uma antiga elite que tem um conhecimento de gestão dos anos 90, né, que está muito nos Estados Unidos, no exterior, mas esse grupo dificilmente conseguirá rapidamente reiniciar a economia venezuelana. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu também, apenas como comentário, eu acho que, obviamente, muitas pessoas agora vão comparar Venezuela com Cuba, por exemplo, mas há um elemento diferente, ao meu ver, que é que o Estado venezuelano não consegue, por exemplo, impor a ordem social de uma maneira que o governo cubano, por exemplo, consegue. As cidades cubanas são relativamente seguras, por exemplo, e na Coreia do Norte, aliás, também. São países nesse âmbito de segurança pública, por exemplo, né, há pouco movimento nas ruas, etc. A sociedade venezuelana é uma sociedade muito politizada, muito democrática, há uma sociedade civil vibrante. O Twitter venezuelano é incrível, né? Você pode ver as mídias sociais, até hoje há sites de humor que estão descrevendo a situação, igual o sensacionalista aqui no Brasil. Então, me parece difícil, eu não acho que esse governo, apesar de ser um governo ditatorial, consiga se impor de tal maneira para, de fato, acabar com essa sociedade civil e para acabar ainda, e infelizmente também com altíssimos níveis de violência, né, que a gente não vê em outras ditaduras. Então, eu acho que, apesar da consolidação, a gente continua também tendo elementos de um Estado falido, caótico. E uma resistência. Uma existência, eu acho que até, por anos, teremos gente se opondo, apesar de todo o custo que isso implica, do custo humano terrível, né, que vários manifestantes incorreram agora, mas eu acho que a gente continua tendo isso. Eu acho que o cenário, nesse sentido, vai ser mais de Estado falido, que dificulta muito a cooperação do Brasil, por exemplo, em relação ao tráfico de drogas, gestão das fronteiras, saúde pública. Isso é um custo real. Mas, sim, a pergunta é excelente. Eu acho que qualquer projeto de qualquer governo pós-chavista, mas que pode ser uma questão de décadas só, ou seja, ninguém sabe quando esse governo assumirá, mas terá que ser de a longo prazo de reduzir a dependência do Estado do petróleo. Bem, a gente já está chegando aqui no nosso final. Loreval, você tem mais algo que gostaria de acrescentar? Eu acho interessante o Estado falido. Eu também explorei essa questão lá, inclusive uma reportagem que eu fiz para Exame, para a revista Exame. Eu acho que esse é um cenário possível, sim, de um Estado falido, de um descontrole, né, crescente das instituições e tal. Mas eu não sei, com esse enfraquecimento da oposição, eu tenho a impressão de que talvez vamos ter um Estado falido, autoritário, controlado por um partido. É um novo modelo. Bom, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do Lorival Santana, do Oliver Stum, que eu acho que foi muito interessante esse debate. A Venezuela aí está no centro das nossas atenções, muito importante para o Brasil, para a região, para o mundo, enfim. Agradecemos muito. Obrigado a todos.